Bem, meus amigos, nós vamos hoje falar sobre a mediunidade e a paranormalidade. Um tema que, de certa forma, exige um certo conhecimento e também traz uma certa polêmica. E eu vou ler aqui um texto que tem uma certa complexidade pelo conteúdo que ele possui, mas no final eu vou explicar a vocês o porquê desse texto e o porquê da sua importância dentro desse nosso tema, que é a mediunidade e a paranormalidade. Raios, ondas, médiuns e mentes. A ciência do século XX, estudando a construção da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Muito embora a teoria de Leucipo, o mentor de Demócrito, o qual quase 5 séculos antes de Cristo considerava todas as coisas formadas de partículas infinitesimais, que ele chamou de átomo. E em constante movimentação, esses átomos constituíam de alguma forma a matéria. A cultura clássica prosseguiu, detida nos 4 princípios aristotélicos, que são a água, a terra, o ar e o fogo, ou nos 3 elementos dos antigos alquimistas, que era o enxofre, o sal e o mercúrio, para explicar as múltiplas combinações no campo da forma. Tudo isso era o início do entendimento do que verdadeiramente era matéria e do que ela era formada. No século XIX, Dalton concebe cientificamente a teoria corpuscular da matéria e um maravilhoso período de investigação se inicia através de inteligências respeitabilíssimas, renovando ideias e concepções em volta da chamada partícula indivisível. Até então, o átomo ainda era considerado uma partícula indivisível. Extraordinárias descobertas descortinam novos e grandiosos horizontes aos conhecimentos humanos. Crookes surpreende o estado radiante da matéria e estuda os raios catódicos. Rotten observa que variações invisíveis atravessam o tubo de Crookes, envolvido por uma caixa de papelão preta, e conclui a existência do tão conhecido hoje raio-x. E assim caminha, com Henri Becquerel, seduzido pelo assunto, experimenta o urânio à procura de radiações do mesmo teor e encontra motivos para novas investigações. O casal Curie, intrigado com o enigma, ele analisa toneladas de preblenda, um minério, e detém o rádio. Velhas afirmações científicas tremem nas bases. Rutherford, à frente de larga turma de pioneiros, inicia preciosos estudos em torno da radioatividade. Nesse instante, toda a concepção e toda a estrutura do modelo atômico é modificada. O átomo não é mais uma partícula indivisível. O átomo, a partir de então, ele é formado por 2 partes bem definidas. O seu núcleo, aonde se encontra sua massa e suas cargas positivas, e a sua eletrosfera, onde se encontram as suas cargas negativas. Nessa eletrosfera, o elétron percorre níveis de energia ou órbitas, sem irradiar, e girando de forma indefinível, mantém toda a estrutura atômica num estado de perfeita harmonia. O átomo sofre irresistível perseguição na fortaleza a que se acolhe e confia ao homem a solução de numerosos segredos.
Tudo agora parte para o campo do indeterminado. E desde o último quartel do século passado, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. Gravem bem essas palavras: magnetismo e atração. O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas pelo universo, e aqui eu particularmente coloco o fluido cósmico universal, provendo os físicos de poderosíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Bohr, Niels Bohr, Planck e Einstein erigem novas e grandiosas concepções. Tudo passa a sofrer uma radical mudança e o mundo mergulha agora no incognoscível, nos meandros da estrutura atômica até então não conhecida pelas academias e pelos estudiosos. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem desejarem, os sacerdotes do Espírito. Por quê? Como consequência de seus perfilados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus e ainda mesmo quando a celebração se perverte, transitoriamente subordinada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem rumo a glorioso porvir. O futuro pertence ao Espírito. E meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou estas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Quanto mais avançada na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como sensação da vida. A morte já não é mais o que o homem imaginava, como até hoje o homem imagina. E agora, mais que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinados para fins educativos. Compreende pouco a pouco que o túmulo é porta à renovação, como o berço é acesso à experiência. E observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. Tudo progride, tudo precisa progredir. E, na grande romagem, todos somos instrumento das forças com as quais estamos em sintonia. Mais uma palavra que eu peço a todos que prestem bastante atenção: sintonia. Todos somos médiuns, dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes. Se o nosso pensamento flui na direção da vida maior ou as forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivistas ou torturada, não importa. Cada um é o autor da sua própria vida, cada um carrega a sua própria história. Cada criatura, com sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Foi o que nós acabamos de dizer.
Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé e irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. Enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando-a da terra para o céu, nosso amigo procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra. Tudo está vindo de lá, colaborando na construção de novos tempos. Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, o bom senso, acima de tudo, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. E é sobre esses fenômenos que logo nós vamos discorrer. Sem noção da responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Sem estudo, sem observação, sem consciência, sem elevação moral, não chegaremos nunca a esses cimos tão esperados por cada um de nós. André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração. Cada médium com sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguerá no domicílio espiritual onda de pensamentos que as nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo as suas obras. Agora, meus amigos, isso não é uma mensagem qualquer. Essa mensagem, esse tratado que nós agora comunicamos e falamos, foi transcrito ou foi psicografado pelas mãos do nosso querido Chico Xavier no ano de 1954. Isso é o prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, e essa beleza de tratado, de conhecimento, de pureza, de valor, nada mais é do que uma mensagem de Emmanuel. E por que eu fiz questão de ler um texto tão complexo? Porque o que eu tenho observado nas casas espíritas é que não se sabe nada acerca da mediunidade. É comum, nos nossos atendimentos, sempre recebermos pessoas que se dizem ser médiuns ou até mesmo estão vivendo um processo obsessivo. E pasmem, quem nomina, quem determina e quem diz a essas pessoas, pobres inocentes do conhecimento, são trabalhadores de casa espírita nos devidos atendimentos. Isso tem sido motivo para todos nós de grande preocupação. E ainda nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, um livro fantástico, eu tenho aqui, no início do estudo sobre a mediunidade, o ministro Aulos pede para que Albério faça um breve comentário sobre o tema e o mesmo inicia afirmando que, vejam bem, é contraproducente intensificar a movimentação de energia sem disciplinar os impulsos. A energia precisa ser disciplinada, contida. É perigoso possuir sem saber usar. Porque eu muitas vezes pergunto a essas pessoas que se dizem médiuns, o que é mediunidade? Elas não sabem. Como é que eu me intitulo a ser uma coisa ou me deixo carregar por uma coisa que eu não tenho conhecimento? É perigoso pesquisar sem saber usar. O espelho sepultado na lama. Vejam que lição nos traz esse espírito Albério.
O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. Porque muita gente tem luz, mas não tem foco. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Quer dizer, eu tenho uma faculdade, você tem, todos temos. Mas em que condição nós temos essa faculdade? Como nós estamos entendendo? Como vamos usar? Esse é que é o grande problema. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher mensagens das grandes almas. Mediunidade não basta só por si. É preciso que haja uma série de fatores. E agora, nós aqui vamos dar início a esse nosso estudo sobre paranormalidade e mediunidade. E nessa afirmativa de Allan Kardec, ele nos diz: o Espiritismo e a ciência completam-se um ao outro. Veja o que é interessante, Allan Kardec dá uma ênfase muito grande ao aspecto da ciência. O que é ciência? A ciência é a realidade que todos nós vivemos hoje. Só ela é que estuda os processos de transformação da natureza. É ela que nos enriquece com todos esses conhecimentos que cada dia adquirimos. E digo mais a você, meu querido, só há um meio de provar a existência do Espírito, através da ciência. Nenhuma religião vai provar isso, porque elas são, na sua maioria, dogmáticas, elas trazem crenças limitadoras, elas seguem livros sagrados, nada contra, está tudo bem, mas nada se renova. O mundo precisa de grandes mentes, de grandes pensadores para promover a renovação. A gente tem que estar sempre matando o homem velho para fazer nascer um homem novo. Esse homem novo é o conhecimento. É o pão nosso de cada dia. É esse pão que o Cristo nos falou. Todo dia eu tenho que acordar me munindo de conhecimentos para poder saber tratar a vida e as coisas da vida. Verificar as grandes dificuldades, como superar. A ciência sem o Espiritismo fica impossível explicar certos fenômenos só com as leis da matéria. O Espiritismo sem a ciência lhe faltaria apoio e controle. É verdade. Quando a gente verifica a trindade que nos trouxeram através dos ensinos da espiritualidade, Deus, a consciência e a matéria, tudo isso está em pleno movimento. Deus é o comando de tudo. Essa inteligência suprema, essa causa de tudo. O que é que uma inteligência faz a cada minuto e a cada segundo? Se modifica. Se ela paralisar, ela deixa de ser inteligente. E nós somos também essa inteligência. Lógico, com as devidas limitações de cada um. Mas nós precisamos estar sempre expostos aos processos de transformação. E para evoluir e se transformar, nós precisamos da matéria. Até um dia, quando nós alcançarmos o nível mais alto da evolução e da escala espiritual, quando nós já não teremos mais ela como uma necessidade premente, porque teremos sobre ela um poder tão grande que iremos fazer dela o que quisermos, mas ainda não. Ela ainda divide e compartilha com a gente a nossa experiência. A matéria é burra, a matéria não pensa, mas ela armazena conhecimento. E a gente precisa entender isso. A mente é implacável. O que você pensa, você cria. A cada momento você está criando, porque a cada momento você está pensando. Ou você cria um paraíso ou cria um inferno. Vai depender de como você está conduzindo o seu pensamento, que é a força dinâmica da mente. O que você sente, você atrai, é verdade. Nós somos um emissor
e um receptor de vibrações eletromagnéticas e vibrações mentais. Se eu sou uma pessoa feliz, eu estou com uma possibilidade muito grande de atrair felicidade. As pessoas amargas só atraem a amargura. Olha aí. O que você acredita torna-se realidade, é verdade. Está lá na física quântica. O colapso da função de onda. Tudo era uma possibilidade. Na hora que eu coloquei os olhos e que mandei para aquele fato, para aquela partícula, para aquele momento, um pensamento, uma ideia, eu transformei isso numa realidade. E essa realidade, a partir de então, é com ela que eu vou conviver. Tudo que você quer está pronto, esperando por você. Só precisa você ter condições de chegar até ela. Mas para tanto é necessário o que nós estamos aqui vendo, que é a sintonia. O que é sintonia? Dentro do nosso pensamento, ele aqui diz, é a ressonância psíquica entre dois seres que se nutrem de pensamentos da mesma natureza. Então, se eu estou pensando no bem, eu estou, como eu disse, atraindo o bem, pensamentos também voltados para o bem. Alimentando as mesmas ideias, dois ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados, são mentes. A mente é imaterial. Imantam-se, ou seja, unem-se pela força do pensamento, vinculando-se magneticamente uns aos outros. Dessa forma, identificam-se quanto à faixa vibratória em que transitam. Tudo está na frequência do pensamento. Isso é fabuloso para o estudo que nós vamos agora começar a desvendar. Como ela ocorre, essa sintonia? Quando o espírito age, pensa ou sente, emite ondas de vibrações magnéticas que se propagam no espaço através do fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? Eu podia chamar, se fosse um cientista quântico, o vácuo quântico. Se eu fosse uma pessoa da religiosidade, se eu fosse um judeu, um cristão, eu diria que era o sopro divino. Então, tudo isso faz parte. O próprio Einstein chamou de campo unificado. Todas essas definições só quer dizer uma coisa, é a energia que Deus potencializa tudo. Nela ele cria e permanece criando, e dentre todas as criações, a mais importante de todas, que somos nós, essas consciências que se individualizam para buscar através da escala evolutiva a sua libertação cada vez maior da matéria. Sendo as ações, os pensamentos ou os sentimentos de natureza idêntica vibram na mesma faixa, interligando esses espíritos que se influenciam reciprocamente. Veja aí uma imagem de uma interação mental, uma frequência que está sendo captada por outra. Aí ele está mostrando que um espírito, ele envolve-se no próprio campo magnético do médium. E aí ele começa a emitir ondas, e nessas ondas ele vai usando o aparelho físico do médium para expressar o seu pensamento através da mensagem. Isso também nós vamos ver. E os microtúbulos? Esses microtúbulos são amplificadores dos sinais quânticos da mente. A mente, ela capta todos os sinais e transforma esses sinais em impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos, que foram chamados por Dr. Hernani Guimarães de bióforos, eles são conduzidos por esses microtúbulos e vão até as células. E lá eles vão fornecer a energia que irá nutri-las. E essas células, como são seres como nós, individualidades pensantes, se elas forem nutridas de uma energia desarmônica, elas vão sentir toda essa desarmonia. Por isso que eu digo, antes do corpo adoecer, a mente já está doente. Está emitindo sinais de doença para essas células. Quais são as forças da natureza, né?
essas forças que fazem parte do fluido cósmico universal. Nós temos as forças de atração e as forças de repulsão. Vejam que nessa estrutura da molécula da água existe uma força interatômica formando essas ligações. Caso uma ligação dessa se rompa, a água deixa de existir como substância e, consequentemente, a vida na Terra não é mais possível. Veja o quanto tudo isso tem, dentro da cada um da sua função, a importância que tem. Ao mesmo tempo, você está vendo a força de duas mentes que se interagem através do pensamento, a força da estrutura orgânica, todos esses órgãos interligados, mantendo toda essa máquina fantástica que é o corpo humano, no processo em que ele tem como aqui desenvolver os seus potenciais, que não é diferente das forças intergalácticas, essas forças que seguram toda essa estrutura do universo. E eu confesso, meus amigos, meus irmãos, em todas elas está esse fluido cósmico universal, que nada mais é do que a vontade e o sopro de Deus. Mas para que nós possamos entender sobre mediunidade, nós não podemos deixar de ver essa estrutura, esse gráfico maravilhoso, que eu sempre faço questão de mostrar, porque muitas vezes as pessoas não entendem como é que funciona todas essas realidades. Vejam, a primeira coisa que existe, que se individualiza, é o espírito. O espírito nada mais é do que uma consciência. Para a física é uma consciência, para a psiquiatria é uma mente, para nós significa uma unidade, um ser pensante. E o espírito, ele constrói o seu primeiro corpo, que é o corpo mental. Veja que ele, como individualidade, e por ser de natureza etérea, ele é um fluido, ele não tem consistência material, ele precisa, na experiência da convivência com o outro, ele precisa se mostrar, ele precisa adquirir uma forma. E esta forma vai ser de acordo com o seu pensamento, com a sua consciência. Então ele forma o seu primeiro corpo, que é o corpo mental. Este corpo mental como individualidade é que vai emitir todas as forças do pensamento e a partir de então será a bússola, o norte para todos os projetos de vida que ele vai viver. E aí, ele, no meio em que ele está, na experiência que ele está vivendo, ele adquire o seu primeiro corpo, que é o corpo perispiritual. Esse corpo vai ser o corpo que vai transmitir todas as sensações dessa mente, todas as sensações do espírito. Por isso que eu digo, antes de qualquer fato, de uma doença, de qualquer coisa chegar ao nosso corpo físico, ele foi gerado na nossa mente que ordena. Depois ele vai ser transmitido pelo nosso corpo energético ou perispiritual, ou modelo organizador biológico, como nos disse o Dr. Hernando Guimarães. E aí, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse corpo de cor laranja, chamado de duplo etéreo. Esse duplo etéreo é o que eles chamam de ectoplasma. É uma substância quintessenciada vaporosa. Ela é que faz o liame. É como se ela fosse uma pequena liga gasosa que faz com que esse perispírito ele vá se unir e formar o corpo, que é o corpo físico. Veja que coisa maravilhosa. Todos nós somos formados por 5 corpos, como está no gráfico aí. Qualquer coisa que eu fizer a um, o outro sentirá. Quando eu penso, eu estou emitindo para o meu corpo mental esse pensamento, que se transmite para o perispírito, que vai para o corpo físico. Esse corpo duplo etéreo, que é o corpo intermediário. Para que você entenda a mediunidade, é preciso que você tenha uma noção disso aqui. Vejam como nós temos aqui o espírito, o corpo mental, o perispírito e o corpo físico, que é uma reprodução desse gráfico anterior. No espírito nós temos o pensamento e o sentimento. Então, todas as vezes que nós pensamos, nós geramos um sentimento. E tudo isso fica lá guardado no espírito. Quantos sentimentos nós temos guardados? De quantas existências pelas quais eu passei, você passou, nós passamos. Isso está lá guardado. Esses arquivos estão todos esperando para um dia serem abertos na grande evolução de cada um de nós. No perispírito nós temos
as emoções e ele é quem emite a energia vital. A energia vital, o nome já está dizendo, é a energia que vai vitalizar a vida. Mas veja o corpo físico, ele é a expressão da vontade. Então, quando eu tenho vontade de caminhar, eu preciso do corpo físico para fazer a caminhada. Se o corpo não atender, eu vou ter dificuldade para expressar essa vontade. Os hábitos alimentares são muito importantes. A gente muitas vezes se preocupa tanto com determinado alimento. Eu acredito que o maior problema do homem não é o tipo de alimento, é o excesso do alimento. O alimento, ele tem a função, como o nome está dizendo, de alimentar o corpo, de nutrir o corpo, de processar energias para que o corpo possa trabalhar. Todos nós temos um corpo próprio e pronto para trabalhar. Precisa do descanso, dos intervalos, claro que precisa, mas a função do corpo é trabalhar. Se você coloca energia nesse corpo e ele não trabalha, essa energia chama-se energia potencial. Você não desenvolveu, você não utilizou, não transformou ela em energia cinética, ela está ali guardada. Aí vem os quadros dos excessos, aliás, da obesidade, do sobrepeso e de outros fatores que levam as pessoas aos estados doentios. A respiração é fundamental. Por quê? Porque a respiração é quem nutre as nossas células de oxigênio. Nosso principal alimento é o oxigênio. Então, quem tem uma respiração bem controlada, uma respiração cadenciada e harmônica, é uma pessoa que está se alimentando bem. Por isso que aqui no nosso trabalho da segunda-feira, quando nós começamos a preparar os nossos amigos para o magnetismo, a gente faz uma preparatória inicial para a respiração. E a parte mais fundamental, que é referente aos exercícios. Exercitar é aquilo que eu disse, é colocar o corpo na sua condição fundamental, que é o de trabalho. O exercício saudável, tudo isso é muito importante para que toda essa realidade esteja em harmonia. Daqui vem aquela expressão, que a saúde não é ausência de doença. Saúde é bem-estar bio, esse corpo, psíquico, que é a mente, espiritual, que é esse nossa verdadeira realidade. Hoje já tem ecológico, se fala do bem-estar ecológico, social, enfim. Para que uma pessoa esteja saudável, ela precisa estar harmônica em todos esses fatores, o que não é fácil. Por isso que é tão difícil se dizer saudável. Daí Jesus ter dito, eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Todos nós temos deficiência em alguma área, porque no processo da reencarnação, ele nos cobra lições não aprendidas, ou lições aprendidas e não bem experienciadas. Isso nos provoca os fatores muito, muito complicados que são dos sentimentos de culpa. Todos nós nascemos reencarnamos, melhor dizendo, trazendo uma falta, um sentimento de culpa. Veja o que está aí na introdução do Livro dos Espíritos. O laço. Olha que expressão bonita ele usou. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. Tudo que nós vimos agora. A morte é a destruição do envoltório grosseiro. Qual é esse envoltório? O corpo físico. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo. O que é uma substância etérea? É uma substância que está num estado físico ainda indefinido e é pouco conhecida por nós. Nem é líquido, nem é vapor, nem é gasoso, é um éter. Invisível para nós no estado normal, mas que pode acidentalmente tornar-se visível e mesmo tangível, como ocorre nos fenômenos das aparições, que é isso que nós vamos ver. O espírito não é assim um ser abstrato, como muitos pensam, a ponto de dizer, eu tenho um espírito. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito.
indefinido que só o pensamento pode conceber. Ele é um ser real, circunscrito, ou seja, ocupa um lugar, ocupa um espaço, que em certos casos é apreciado pelo sentido da visão. São as vidências, né, que nós conhecemos. A audição, que é outro fenômeno da paranormalidade, e o tato. Pertencem a diferentes classes e não são iguais, principalmente em inteligência, porque cada um tem o seu próprio caminho, cada um desempenha a sua própria experiência. Numa sala de aula você não vai encontrar dois alunos iguais. Na Terra, como escola, você não vai encontrar dois espíritos desencarnados iguais. Eis uma imagem da sua mente. Vejam que a mente, ela trabalha com a intuição e guarda o sentimento. Já o corpo, ele só age pelo sentido. Não podemos deixar de ver que a mente está, pelo perispírito, acoplado ao corpo, ao cérebro. E eu sei que parece ridícula essa imagem, mas acredite, ela é perfeita e tem o poder de mudar a sua vida. O que é que ele quer dizer? Que se eu mudar a minha mente, eu mudo o meu corpo. Eu mudo a minha vida, eu mudo a minha forma de ser. Mas tudo tem o seu nascedouro nela. O pensamento que gera o sentimento, como a gente viu. Então você veja aí, no caso, um cérebro, né, mostrando as suas áreas definidas. E aqui você tem, por exemplo, se eu estou olhando para vocês, na realidade eu não estou vendo-os. Eu estou captando a luz que está refletindo sobre o seu corpo. Essa luz que está batendo no seu corpo está sendo captada pela minha retina e no meu nervo óptico ela está sendo transcodificada. Ela está sendo transformada em impulsos elétricos que vão para uma área chamada lobo occipital, que é essa área que fica aqui atrás, que é a área da visão. E lá ela vai formar a imagem que eu vi. Veja que coisa fantástica. Tudo isso fora do espaço e do tempo como nós definimos. Isso é instantâneo. Então, na hora que cessarem esse processo, eu deixo de lhe ver. Eu deixo de ver vocês. Basta que coloque um obstáculo entre você e a luz e eu não posso mais lhe ver. Na realidade, nós não vemos como pensamos que vemos. Então, esse é um fator dos nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos naturais, físicos, que são a visão, o olfato, o tato, a audição e o paladar. Lógico que nós temos outros sentidos, mas os conhecidos são esses. Só através dele é que nós podemos captar as sensações do mundo em que vivemos. Veja como nós, encarnados, somos limitados. Então, qualquer órgão desse, aliás, qualquer sentido desse que me falte vai me deixar sem condições de ver determinadas coisas ou sentir determinadas coisas que eu sentia naturalmente. Vejo aqui, nesse quadro aqui, uma coisa muito importante. É que nós temos os órgãos do sentido, como eu mostrei, que é o meio físico e social com o qual nós vivemos, eles estão na horizontalidade da vida, ou seja, nessa jornada aqui terrena. Mas nós temos uma visão verticalizada, que é nossa realidade extrasensorial. E ela só pode ser captada por uma glândula, que é uma glândula endócrina, a epífise, mas ao mesmo tempo ela é uma glândula sensorial. É ela que capta todas as nossas sensações do meio espiritual. Daí, agora a gente entender o porquê das visões e algumas manifestações paranormais. Essa glândula é responsável por todas essas sensações, inclusive uma muito importante que é a intuição. Todos nós estamos ligados ao mundo espiritual. É ledo engano pensar que não. Ah, por que é que eu não sinto isso? Porque você é um materialista contundente. Quanto mais aterrado, quanto mais preso à matéria, mais o homem permanece longe da sua realidade maior e verdadeira, que é a sua realidade espiritual.
E na parte do tálamo, o hipotálamo, o hipotálamo é onde ficam os nossos sentimentos e as nossas emoções. Por exemplo, eu estou vendo você por todo esse processo que eu dizia. Agora, o que eu sinto por você, o que eu acho de você, isso só pode ser identificado na área do sentimento. Se eu não gostar de você, eu estou vendo uma pessoa que eu não gosto. Isso já não é mais um processo físico, é um processo químico. O sentimento e a emoção é de natureza química, isso a gente vai ver. Cérebro. As informações objetivas captadas pelos sentidos se processam no cérebro através de impulsos elétricos. Como eu disse a você, captar a luz, captar o som, isso tudo são impulsos elétricos que o campo eletromagnético me envia e eu vou captando, fazendo uma seleção através daquilo que eu chamei de colapso da função de onda. Eu tenho um processo seletivo. Eu não posso captar e sintetizar dentro de mim todos os meus sentidos, todas as emoções e tudo que eu percebo, porque eu não tenho capacidade para tanto. Mas aí eu vou fazendo uma seleção e aí esses impulsos elétricos vão gerar as nossas emoções e os nossos sentimentos são natureza química. Se você me mostrar um carro, eu digo, esse carro, ele é branco, ele é preto. Isso aí é um processo físico. Isso está se dando pelo que eu estou vendo e fazendo uma leitura de imediato pelos impulsos elétricos. Mas se eu disser assim, eu não gosto desse carro, essa cor desse carro não me agrada, esse modelo não me agrada, isso já é de natureza química, porque eu estou usando já outros atributos da minha natureza íntima, que são os meus sentimentos, levados pelas minhas emoções. Como é difícil, né, meus amigos? Como é difícil, meus amigos. No livro Alquimia da Mente, o cérebro é um mecanismo biológico de apoio à função de pensar. Dizia Machado de Assis, o cérebro é o gabinete da mente. Que coisa linda. Ou seja, o cérebro é o lugar por onde a mente despacha, enquanto estivermos encarnados. Tem a nobre função de colapsar ondas mentais. O que significa colapsar onda? É ela deixar de ser onda para ser uma realidade. Isso está lá na experiência da dupla fenda, né? O átomo, aqueles elétrons são emitidos e se processam na emissão por ondas eletromagnéticas, mas no momento em que ele olha, aquele elétron ele deixa de ser uma onda e se transforma numa partícula, como se ela recebesse um comando. Tudo na nossa vida está no nosso comando. Cabe a gente aceitar ou não. Eu posso pedir a você para você ficar sentado, você fica, mas eu não obrigo você a gostar de mim. Porque se ficar sentado é um processo físico, gostar já é um processo químico. O inconsciente, segundo Jung, Carl Gustav Jung, o grande e nobre psiquiatra, pode ser definido como a soma dos processos psíquicos que não são percebidos e, portanto, são inconscientes. Isso está muito ligado aos fenômenos da paranormalidade, que muita gente pensa que é mediunidade, não é. Muitas vezes o que eu estou percebendo, com quem eu estou falando, estou psicografando, até estou usando muito mais o fator anímico do meu inconsciente do que me comunicando com outra entidade, que no caso seria a mediunidade. Olha aí ele falando. São percebidos, muitos são percebidos e outros não. É outro fato que a gente vai bastante. Vejam como esse gráfico aqui nos dá uma ideia perfeita do que nós estamos falando. Aqui eu fiz um gráfico de um ser, de uma pessoa, pode ser qualquer uma, e cada um desses que está ligado a ele, eu sugiro que sejam as nossas outras personagens que assumimos. Cada um desses foi uma experiência que eu tive numa determinada época. Então elas todas estão interligadas. E o pensamento, ele é formado por esquemas cognitivos. O que são esquemas cognitivos? Tudo que eu aprendi. Por isso que tanta gente nasce já com determinadas tendências, né? Aptidões, vocações. Por que esse menino nunca viu um violão, ele pega o violão e toca com destreza? Por que fulano tem essa ou aquela predisposição, facilidade? São esses esquemas cognitivos. Tanto pode ser positivo como pode ser negativo.
Eu posso ser um herdeiro de coisas bem complicadas e ainda não me desliguei delas. Daí essas sugerem experiências passadas que eles chamam de cognição. Após a fixação mental, ou seja, após eu tomar aquilo como verdade, e eu vou formar os padrões verbais, né? E vou formar as imagens que vão ser os meus sistemas de crença. Esse é o grande problema. Tanto nós carregamos crenças positivas que nos ajudam, nós carregamos também crenças negativas. Mas lembre-se que lá no começo, Allan Kardec pediu muito que a gente olhasse a ciência. A ciência significa transformação. E a transformação não é muito amiga das crenças. Principalmente quando elas são crenças limitadoras, que engessam o pensamento. A gente achar que não pode, que não pode. Se os homens vivessem como muitos vivem, limitado aos processos de crença, a ciência não tinha saído de onde saiu. Por isso que essa luta é tão grande. A ciência puxa para um lado, a religião puxa para o outro. A ciência com a transformação, a inovação, a descoberta, e a religião seguindo seus sistemas antigos de crença. Está tudo certo, faz parte da realidade. Mas se elas se unissem, seria um acordo maravilhoso. Como o mundo iria progredir. Quantos anos, quantos séculos nós perdemos de evolução. Mas tudo bem. E aí, esses sistemas de crenças que formam os conjuntos de esquemas cognitivos vão formar o nosso mapa interno. O mapa é aquilo que a gente constrói, pode ser mentalmente, pode ser graficamente, mas aquilo que a gente constrói. Mas nem sempre o mapa reflete de forma fiel a área ou aquilo que a gente imagina. São mapas, né? Então ele diz aqui que os sentimentos, ele forma o estado emocional, que é a união desse sentimento mais os sistemas viscerais que vão formar os nossos sentimentos, né? Os sentimentos, eles são formados por esses fatores. Então, o que eu posso dizer? Toda a emoção vem de fora, fora, emoção é movimento. Toda emoção vai gerar um sentimento, positivo ou negativo, dependendo do que esse sentimento possa, assim, perceber, sentir. Se eu sou uma pessoa que tem um sentimento voltado para o bem, todas as minhas emoções vão ser vistas dentro desse quadrante, que é o quadrante do bem. E isso vai formar um estado fisiológico que provocarão as alterações no corpo físico. Aquelas doenças que eles chamam de doenças recorrentes, doenças somáticas, psicossomáticas, elas estão muito ligadas àquilo que a gente falou lá no início, né? A força do pensamento, o que nós trazemos como realidade naquilo que pensamos. Esses comportamentos, né, que vão se formar atitude e tudo isso nos trará um resultado. O resultado é isso que nós somos aqui. Ou seja, veja que conjunto de fatores nós temos unidos para sermos quem somos. Quantas experiências eu já passei, por quantos momentos eu já vivi as minhas lutas para chegar ao que eu cheguei. E, no entanto, eu vejo tanta gente querendo desistir quando já se caminhou tanto. A ideia é um ser organizado pelo nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Tudo que nós vemos agora. Eu vou somando esses pensamentos, essas ideias, e aí eu vou construindo a minha existência. Por isso que Jesus disse, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estiver a caminho. O caminho são essas experiências existenciais. E esse inimigo não é você, não é ninguém. Esse inimigo são esses que eu carrego dentro de mim. São essas personalidades com as quais eu ainda não me identifiquei verdadeiramente. Com elas eu ainda tenho pendências. Quem de nós não tem pendências com o passado? Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos atraídos por eles. Olha aí. Eles também estão, interagindo conosco. Todo emissor pode ser um receptor.
E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um receba de acordo com aquilo que dá. Olha que verdade. A lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, que nós já falamos aqui sobre isso. Dr. Humberto Mariotti traz, como médico psicoterapeuta, na sua teoria de complexidade, ele traz uma mensagem muito interessante. O ser humano possui duas formas de compreender a verdade. Uma é objetiva e a outra é subjetiva. Isso é o que nós vamos ver. Disto se conclui que o saber não é uma questão somente física ou sensorial. Vocês viram que nós falamos dos sentidos, né? Todos nós precisamos pegar, sentir, ver, cheirar, né? Provar. Isso é uma percepção objetiva, mas muitas coisas de uma grande importância em nossa vida, elas não podem ser medidas e vistas assim, que exatamente essa verdade subjetiva, né? Que é também ligada a um problema psíquico e também está ligada à intuição, que a gente viu através daquela glândula chamada de pineal. Vamos ver agora o que são fenômenos. Os fenômenos, dentro da ciência, só existem dois, físicos ou químicos. Fenômeno, podemos dizer, que é tudo o que ocorre alterando, construindo e modificando a natureza. Ora, se a natureza ela se processa em constante estado de transformação, tudo é fenômeno. Já dizia o eminente e ilustre cientista Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transformando. Agora, essas transformações ou esses fenômenos, eles podem ocorrer de duas maneiras, só essas duas maneiras. São os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Os fenômenos físicos, eles não alteram a natureza da matéria, mas os fenômenos químicos alteram. Vamos dar um exemplo. Se eu pegar aqui uma pedra de gelo, ela começar a derreter. Ela começa saindo do estado sólido e vai fluir. O que é fluido? Fluido é tudo aquilo que se expande a partir do líquido até os estados gasosos, chegando até a parte que a gente falou do éter. Então, os fluidos eles tendem a ocupar espaços. O sólido ele tem forma e volume definido. Então, quando a água começa a passar do estado sólido para o estado líquido, eu chamo isso de um fenômeno físico, porque não está alterando, continua sendo água. Só é eu recolher essa água, colocar novamente numa formazinha, boto no congelador, ela volta a ser gelo. Agora, quando eu modifico, quando eu misturo o gás hidrogênio junto com o gás oxigênio, para formar a água, aí é um fenômeno químico, porque houve uma alteração da natureza da matéria, ou seja, por exemplo, a combustão. Né? Se eu queimar um pedaço de madeira, ela se transforma em carvão, liberando calor. Esse processo agora não pode ser mais revertido. É muito importante que a gente veja essa condição dos fenômenos. Os fenômenos, eles são muito difíceis de serem analisados e nós vamos também ver como é que eles ocorrem. Por exemplo, aqui ele dá um exemplo da trissomia, né? Que é um fator que ocorre no cromossomo 21. Vou deixar para falar nisso mais tarde, vamos ver logo aqui. Com relação à nossa realidade perceptiva, nós temos três tipos de fenômeno. Nós temos o fenômeno que é normal, um fenômeno anormal e o que mais interessa nesse nosso estudo, que é o fenômeno paranormal. O que é um fenômeno normal? São todos os fenômenos que atendem ao nosso ver as leis da natureza. É tudo o que ocorre e que não expressa para nós nenhuma alteração. Nós sentimos eles, por exemplo, chover é um fenômeno natural, né? O sol é um fenômeno natural, nascer, morrer, tudo isso é um fenômeno natural.
para nós, para a nossa compreensão. E o que seria um fenômeno anormal? São aqueles fenômenos que ocorrem alterando para a nossa compreensão ou interferindo nas leis naturais. Eu falei ali no caso anterior da trissomia do cromossomo 21. Eu vou dar um exemplo aqui bem fácil sobre um fenômeno normal e anormal. A fecundação é um processo da gestação normal, ou seja, o encontro entre um homem e uma mulher provoca uma união e aí há a fecundação, né? O espermatozoide ele é capturado pelo óvulo e ali eles formam um zigoto e ali começa todo o processo da gestação. E depois vem a parte mais fundamental, aos 9 meses, que é o nascimento. Tudo isso para a gente é um fenômeno normal, né? Todos que foram pais e mães sabem que isso é normal. Mas vamos supor que dentro dessa normalidade, nesse cotidiano, ela tem um filho. E na hora que esse filho nasce, o médico chama o pai e diz, olha, seu filho está bem, tudo bem, respiração normal, tudo normal. Mas ele está com um problema de trissomia, ou seja, ele está com um problema no cromossomo 21. Esse cromossomo, ao invés de ser 2, ele veio com um a mais, houve um acrescimento nesse cromossomo. Aí ele pensa que isso é uma coisa natural, ele não tem noção. Mas essa alteração, esse cromossomo é responsável pela síndrome de Down. Ou seja, houve uma anormalidade. Ele não sabe como explicar. O médico vai dizer que é um problema genético, né? Ele vai pensar que é um castigo de Deus. Enfim, muitas ideias vão ser direcionadas ao fato, mas ninguém consegue dar uma definição verdadeira do que realmente aconteceu. Mas o que a gente pode dizer é que foi, e é um fato, é um fenômeno anormal. Os fenômenos paranormais, que é o mais importante para nós, eles podem ser anímico, medianímico ou mediúnico. O que é um fenômeno paranormal? Para significa ao lado, é algo que a gente não tem como sendo propriamente definido, porque ele não é explicável pelas leis naturais. Então, você não tem como encontrar uma justificativa para aquele fenômeno. E, consequentemente, esse fenômeno, ele vai trazer uma série de dúvidas, de indecisões e de preconceitos acerca dele. Mas o paranormal não significa que ele seja um médium. O paranormal, ele é um sensitivo. O que é sensitivo? É o ser que tem a capacidade de perceber, de sentir algo fora da realidade normal. Anímico vem de alma. A alma é a parte, como nós vimos, imaterial que todos nós possuímos. Os fenômenos anímicos, eles podem ser objetivos ou subjetivo. O fenômeno objetivo tem o nome tem alguns casos, nesse caso aqui, a telecinesia. O que é a telecinesia? É a condição que o sensitivo, a capacidade que o sensitivo tem de mover objetos através do pensamento. Isso não é mediúnico. Por quê? Porque é anímico, é da própria alma, é do próprio sensitivo. Porque para ser mediúnico ele teria que ter um contato com outra consciência desencarnada, com um espírito. A parapirogenia, que é o caso muito conhecido das pessoas que movimentam fogo com problema de alteração de calor, por exemplo. Você veja aqueles yogis, aqueles monges que vão para o alto do Himalaia e muitas vezes ficam ali meditando a temperaturas muito baixas, muitas vezes 10, 15, 20,
temperatura que nenhum corpo poderia suportar. Mas por que suporta? Porque eles têm, pelo poder da mente, como sensitivo que são, a capacidade de dominar o seu calor interno, provocando um sistema de equilíbrio de calor, tanto interno como externo, chegando, como nos casos de poltergeist, até a movimentar chamas. Mas esses casos que muitas vezes dizem que é um caso mediúnico, não é. É um caso anímico. Não há na maioria das vezes, nenhuma intercessão, nenhuma interferência de uma entidade espiritual. E todas as pessoas, quando elas veem qualquer fato paranormal, elas pensam logo que se trata de um fato mediúnico, o que não é verdade. Grande parte dos nossos processos são anímicos, até porque todo médium ele tem que ser anímico, mas nem todo anímico é um médium. Então, o sensitivo é aquele que tem a percepção, a capacidade. A parapsicologia, ela vê apenas o problema anímico, ou seja, tudo para ele está no psiquismo, porque você pode, até mesmo numa psicografia, usar do seu próprio psiquismo. Todas as vezes que você vai buscar uma realidade de outras vidas, isso é um fator, primeiro, sensitivo. Se há uma interação com outras experiências ou com outros espíritos, é outro fato. Mas se só é uma realidade sua, é de natureza íntima, é da sua própria consciência, isso é anímico. Por isso que as pessoas confundem demais nas casas espíritas os problemas anímicos dos problemas mediúnicos. Quando o problema anímico ou, no caso, sensitivo, ele é subjetivo, o mais comum é a telepatia. O que é a telepatia? A telepatia é comunicação mente a mente, mas são dois seres encarnados. Isso não é um fator também mediúnico. Todos nós conhecemos muitos e muitos casos de telepatia. Existe a telepatia natural, existe a telepatia por hipnose. São os casos em que as pessoas são hipnotizadas. Todos nós conhecemos o caso das gaiolas de Faraday, quando ele colocava 4 médiuns e eles começavam numa sala interagindo entre eles, trocando sensações mentais. Depois eles colocavam 2 numa sala e 2 em outra sala, completamente distante, diferente. E na hora que eles emitiam uma luz, esses médiuns eram todos ligados a eletrocefalograma. Quando ele emitia a luz a um, o outro percebia através da deflexão das agulhas, ou da agulha que controla o eletrocefalograma, apresentava o mesmo sinal, ou seja, eles estavam trocando sinais de telepatia entre eles, e eles não eram médiuns, são sensitivos. Isso aí é um fato paranormal. Hoje os Estados Unidos usam pessoas que usam o poder da telepatia para desvendar crimes e tantas outras coisas. Então, é preciso que as pessoas tenham muito cuidado com relação a esse fato. E o que é um fato medianímico? É um fato em que há mediunidade e há animismo. Todo médium ele é um anímico, ele tem faculdade anímica. Toda mediunidade começa no animismo. Mas, por exemplo, você pode ter as duas coisas. Existe o caso de Edgar Cayce. Ele era um sensitivo que ele identificava as doenças. As pessoas iam se tratar com ele e ele dizia a doença que a pessoa tinha. Ele tinha a capacidade de ver, né? Ele tinha o poder da vidência. Ele percebia, ele via. Mas quem passava a receita não era ele, era a entidade espiritual que estava com ele. Aí é um fato mediúnico, mas é anímico também. Ou seja, ele tinha as duas faculdades em conjunto. Acontece demais fatos dessa natureza. Então, muitas vezes, quando a gente está no início, está iniciando as atividades mediúnicas, a gente passa muito por isso. É muito comum nas reuniões mediúnicas as pessoas terem todo um desenvolvimento anímico pensando que é mediúnico. Até porque o próprio Divaldo diz que toda mediunidade começa 20% mediunidade e 80% é animismo. Você vai desenvolvendo aos poucos, é que você vai, se você tem predisposição
Porque médio é aquele ostensivo. Todos nós somos médios, mas os verdadeiros médios, o que Allan Kardec se referia era o ostensivo, é aquele que tem verdadeiramente a faculdade mediúnica. Então você está vendo aqui, no caso do médio, né, essa faculdade, esse fenômeno mediúnico, que é do médico. Aqui não, ele tem ligação direta com o mundo espiritual. E foi graças a esses médios, e tem sido graças a esse médio, que nós temos recebido toda essa maravilha de conhecimentos, porque sem o médio nós não teríamos como conhecer a outra realidade do mundo espiritual. Porque o médio, ele não é o dono das mensagens, dos trabalhos. Ele é apenas o receptor. O médio, ele é um condutor. A energia vem e passa por ele. Ele recebe ou não essa energia. Se a energia vem de uma outra fonte, é mediunidade. Se é da própria fonte, é animismo. Então, ele pode ser um médium, de todo jeito ele tem que ser anímico. Ele tem que ter essa natureza sensitiva. E por onde é que ocorre esse fator mediúnico? Pela pineal. Que além de ser uma glândula endócrina, a epífise responsável pela produção da melatonina, a pineal também é um órgão sensitivo. Ele tem a capacidade de receber todas essas vibrações mentais, tanto de outro encarnado, como principalmente nesse caso da mediunidade, do desencarnado. Então ele capta essas ondas e transforma elas em realidade. E o que é que acontece? Toda mediunidade, eu vou mostrar aqui a vocês, ela deve passar por um estado de transe. Não existe mediunidade, não existe paranormalidade sem o transe. O que é o transe? O transe deve ser muito bem delineado pelo espírita para que não haja diagnósticos equivocados das realidades psicológicas e intercâmbio espiritual mal compreendido. Todo médium, todo ser, todo sensitivo tem que passar pelo transe. Uma coisa é bem clara, o espírita que não sabe conceituar e nem identificar um transe, não tem como entender de animismo nem de mediunidade. Está lá no livro de Lamartine Palhano, Transe e Mediunidade. Todo médium tem uma predisposição ao transe. Mas veja aqui o que é o transe. É um estado alterado da consciência ou um estado anômalo. Se não houver uma alteração, pelo menos temporal da consciência, não é considerado um transe. Então, depende também dos vários níveis de intensidade. Porque as pessoas pensam que o transe é sempre profundo. Não, existe o transe superficial e existe o transe profundo. Mas é um estado alterado da consciência. Como seria isso? Por exemplo, no caso da mediunidade. Quer dizer, o espírito, ele está emitindo, você entra em transe e ele começa a emitir suas mensagens. Se você tem uma predisposição à psicofonia, que é a faculdade de falar, então ele vai ocupar, dependendo do nível do transe, ele vai ocupar aquela área e provocar uma dissociação. Você perde o comando e quem assume o comando é o ser espiritual. E ele começa se utilizando daquela área para dar a sua mensagem. Se você é um médium ostensivo, se você tem uma profundidade, tem uma mediunidade ostensiva, né? Então, quanto mais você tiver, mais a entidade espiritual exerce um domínio. Por isso que existem vários níveis de mediunidade. Existe a mediunidade superficial, essa mediunidade que a gente utiliza no nosso dia a dia, que a gente muitas vezes não tem ideia se é médium ou não, e até os processos de mediunidade global, como foi o caso de Chico. Chico é um médium de todas as faculdades. Então isso é muito, muito interessante. Então veja aqui, quando ele diz aqui, o transe deve ser delineado pelo espírito para que não hajam diagnósticos equivocados e psicológicos, intercâmbios espirituais mal compreendidos. As pessoas fazendo confusão entre mediunidade e animismo. Né? Os estados são bem definidos. O transe por hipnose indutiva.
Então você veja a leitura de um texto, por exemplo, recentemente numa universidade nos Estados Unidos, um hipnotizador, ele juntou um grupo de estudantes e mandou passar na televisão, no slide, uma mensagem de poucos segundos. E quando terminou a mensagem, ele pediu para que todos os alunos lessem, ou quem pudesse ler a mensagem. Poucos conseguiram mais de uma linha. Ele colocou alguns em transe hipnótico e eles conseguiram ler naturalmente aquilo. Por quê? Porque eles conseguiram ler através do seu inconsciente. Porque tudo o que você percebe, a faculdade perceptiva, ela é bem diferente da faculdade indutiva. Então, sobre o efeito hipnótico, você está lidando com a área do inconsciente. A área do inconsciente, ela registra com grande exatidão todas as nossas percepções. Por isso que a gente muitas vezes guarda durante tanto tempo determinados sentimentos. Então, ele aí vê, no caso, por exemplo, o transe sonambúlico, né? Por auto-hipnose, que é outro caso também, né? Nesse caso mesmo, eles chamam de amnésia lacunar. A pessoa sonambúlica, ela não perdeu a consciência, ela tem consciência, agora ela não tem, durante aquele momento, consciência da realidade que ela está vivendo. Ela está vivendo o lado do seu inconsciente movido pelo transe hipnótico. E aí, consequentemente, quando você toca nela, ela volta para si. Então, ela estava no momento dissociativo, que a gente chama, né? Um transtorno mental transitório, uma coisa que ela está vivendo, um estado anômalo da consciência, mas que tão logo ela retorna, ela volta a si, saindo daquele estado que eles chamam um estado sonambúlico ou um estado de transe. Então, o que é que a gente pode entender acerca disso? No Congresso de Medicina, alguns anos atrás, um garoto com um pouco mais de 8 anos de idade subiu no plenário e falou durante mais de 1 hora sobre osteoporose. Ele tinha 8 anos, ele não tinha nenhum conhecimento na vida presente do que seja osteoporose, muito menos do que seja medicina. E onde é que ele foi buscar todo esse conhecimento? Ele estava mediunizado? Nada disso, ele estava no estado de transe. Ele estava falando de um estado do inconsciente, aí nesse caso ele está vivendo um estado paranormal. Ele viajou para uma realidade que é dele, mas que não fazia parte dessa experiência viva que ele está vivendo agora. Porque todos nós temos um grande arquivo, como eu disse, de memórias e vivências e experiências pretéritas, né? E, consequentemente, isso tem sido motivo de grandes perturbações. Quando a gente fala aqui, no caso das ondas mentais, né? Vejam que esse estado de transe, como ele fala, nós temos a onda beta, né? Essas ondas, você veja que pela forma como as ondas estão aqui sendo mostradas, a onda beta, ela tem uma frequência que vai de 13 a 28 Hz. Veja que ela é uma onda de muita frequência e de pouca amplitude. É um estado muito materialista, esse estado que nós vivemos no nosso dia a dia. Esse estado de ansiedade leva muito ao estresse, muitas vezes quando a gente está transitando e pensando sempre na onda beta. Quando nós relaxamos um pouco, saímos das ondas beta e conseguimos entrar na onda alfa, que é uma onda que você veja, ela tem uma frequência muito menor, ela só vai de 8 a 12 Hz. Veja que ela já apresenta uma frequência bem mais ampliada. Consequentemente, é nesse estado alfa que você já pode começar no transe, quer seja mediúnico ou quer seja medianímico ou anímico. Já é um quase. E melhor ainda quando você está
no estado teta, que é quando a frequência diminui mais ainda, é quando você está em processo de meditação profunda, é como eu disse, aqueles monges, aqueles homens, os faquires, essas pessoas, elas vivem muito, muito nessa onda, porque a frequência é muito, muito baixa, ela praticamente não está transitando com o pensamento dentro do cérebro, ela é mais mente do que cérebro, é como se a onda saísse da caixa craniana, é o que eles chamam de expandir a mente, e nesse caso acontece exatamente os processos mediúnicos de maior intensidade, e o estado delta, que é o estado de morte, esse aí, aliás, de morte não, de sono profundo, esse é um estado completamente à parte, porque tem pessoas assim, eu estava dormindo na reunião, mas eu estava em transe, não, dormindo é dormindo, entendeu? O estado de sono profundo é bem diferente. Voltando aqui, você vai ver na mediunidade de efeito físico e nós temos a mediunidade de efeitos intelectuais. Efeitos físicos, eles ocorrem através de batidas, que foram aqueles primeiros efeitos que Allan Kardec presenciou, as irmãs Fox, aquelas batidas, é quando o espírito ele move a matéria, ele tem o poder de mexer. O efeito de transporte, teletransporte, quando ele consegue transportar objetos, isso tem sido hoje muito, muito, muito pouco frequente. E os efeitos de materialização, todo mundo lembra-se de Peixotinho, que ele materializava espíritos. Esses espíritos eram materializados naquelas reuniões. E como é que ele usava? Exatamente usando a matéria. Como é que ele usa a matéria? Ele usa a mente vai se utilizar do ectoplasma, esse ectoplasma é quem vai fazer com que a matéria obter a forma que aquele espírito está querendo imaginar ou elaborar. O espírito ele não pode interagir no nosso mundo se não for através da mente de um médium. Ele não tem como mover a matéria porque ele é de uma natureza diferente da nossa. Seria muito complexo se a gente pudesse entender que o espírito tem o poder de mexer uma cadeira, isso não. Ele pode fazer isso, mas se utilizando de argumentos ou de artifícios do médium. Só através do médium é que ele pode fazer isso. Ele se utiliza daquela substância que eu falei que fica entre o perispírito e o corpo físico. Não é o ectoplasma produzido pela célula propriamente. Esse ectoplasma é uma substância completamente diferente. E ela tem o poder de se materializar de acordo com o pensamento. Até porque todo o nosso pensamento precisa ser materializado. Se a gente não materializar uma ideia, ela sai da realidade do pensamento. E nós temos os médios de efeitos intelectuais. No caso aqui, intelectuais são aqueles que ocorrem apenas com a mente, que são as vidências, a audiência e a psicografia. São os fatos mediúnicos mais comuns, principalmente a psicografia. O transe é um estado de baixa tensão psíquica, já nos dizia Pierre Janot. O transe é um estado especial entre a vigília e o sono, está lá em Jaime Servino, e o estado de inibição cortical ou estreitamento da consciência. Então, tudo isso está no nosso pensamento. Os fenômenos paranormais, eles podem ser, como eu disse, anímicos ou mediúnicos. Anímicos, eles estão ligados à alma, ele é da própria vontade do sensitivo. E os fenômenos mediúnicos, eles sofrem a influência do ser espiritual. Portanto, qualquer trabalho mediúnico não é do médium, é da entidade espiritual que está se servindo. Por isso que Chico Xavier nunca vendeu nenhum livro dele, Chico Xavier nunca usou da mediunidade dele para subtrair qualquer coisa de quem quer que seja, porque ele, logicamente, entendia que aquele trabalho, aquilo não era dele. Você não pode receber o salário ou o pagamento de uma coisa que não é da sua responsabilidade, não é do seu feitio, não é da sua natureza, né? Os fenômenos medianímicos, nós verificamos aqui, e o Espiritismo é a doutrina dos Espíritos, e para tanto é necessária a sua comunicabilidade, que ocorre pelo fenômeno da mediunidade. Vejam que aqui ele está mostrando duas tomadas sendo plugadas, uma no cérebro do médium e a outra no espírito. Na realidade,
A mediunidade se dá de perispírito a perispírito. Então, todos nós somos influenciados pelos espíritos, mas apenas os médios sentem fisicamente em qualquer grau, essas influências. Isso é muito importante, ou seja, todos nós somos espíritos encarnados e temos sempre contato com os espíritos. Por isso que os processos obsessivos têm que ser também vistos de uma forma completamente diferente. O obsessor, ele não é outro ser senão aquele que você convida. Ele não vai interagir com você, ele não vai influenciar você se você não permitir. Quando você baixa a sua frequência mental e busca através de pensamentos conflituosos, coisas que vão lhe trazer determinada desarmonia, é natural que se associe a você entidades que estejam ali à espreita, esperando suas quedas. É como se a imunologia mental baixasse e aí as doenças elas aparecem e se manifestam de forma bem mais intensa. Quanto menor a frequência mental, quanto menor for o nível de evolução do sensitivo ou do médium, menor ou pior será a qualidade das comunicações que ele está recebendo. Não é? E aqui nós estamos... Vamos encerrar, porque já está praticamente no final, o tempo já se esgotou, e vou ler essa mensagem aqui, que está no livro Domínio da Mediunidade, o capítulo 25. O tempo para nós é sempre aquilo que dele fizermos, para melhor, lembremos-nos de que as horas são invariáveis no relógio, mas não são as mesmas em nossa mente. Quando felizes, não tomamos conhecimento dos minutos, satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos, os dias voam céleres, ao passo que, em companhia de sofrimento e apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. É incrível, né? E quando não nos esforçamos para superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante que nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação, chegamos às fases e os tempos de cristalização de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico dos nossos desajustes. Aqui fica um abraço para todos vocês e muito obrigado.